A gente está começando o ano, época de férias, muita gente curtindo praia, piscina, muita criança em casa. E, gente, a coisa é realmente preocupante, tá? O número de afogamentos só cresce e é uma das principais causas de morte no Brasil. Muitas tragédias ocorrem, como eu falei ainda há pouco, em casa. As crianças podem se afogar em piscinas, em praias, mas até em baldes. E o risco aumenta consideravelmente durante o verão, porque aí as famílias, os amigos costumam passear e relaxar, né? E de repente conversar mais e se distrair. Então a gente precisa saber o que fazer se a gente presenciar um afogamento. Então no programa de hoje a gente discute a importância da prevenção e como agir em situações de emergência. E para isso temos o prazer de receber os voluntários da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Carlos Rodrigues e Ralph Valverde. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Ralph, prazer em recebê-lo. Carlos, muito obrigada mais uma vez. Daqui a pouco a gente vai mostrar na prática como é que a gente socorre um afogado. Mas eu acho que antes da gente aprender a socorrer, é importante a gente falar de prevenção, né? Verdade, verdade. Me chama a atenção que as crianças se afogam até em baldes. Isso é frequente? Isso é muito frequente, infelizmente isso é muito frequente. Na verdade, nós vivemos uma endemia no nosso país. 15 pessoas morrem afogadas todos os dias. Dessas 15, 3 são crianças e uma a cada 2 dias na piscina da própria residência. E aí a gente sabe que a prevenção é a melhor solução. O afogamento, ele tem solução. O afogamento não é um acidente, ele é um incidente. E por ser um incidente, 99% dos casos podem ser evitados. E a Sobrasa, há 30 anos aí, fazendo esse trabalho de prevenção para tentar reduzir esses afogamentos, né? Há 30 anos esse número era muito maior, de 30 anos para cá foram reduzidos em 50%. Mas a gente sabe que a gente ainda tem um trabalho muito árduo pela frente, um trabalho de conscientização e que a gente precisa, sim, da ajuda de todos, né? E a gente sabe que através da informação e da educação a gente consegue mudar isso. E aí a gente depende da ajuda de todos. Perfeito. O primeiro ponto para a prevenção, para essa conscientização, Ralph? O primeiro ponto é a gente saber dos riscos, conhecer aonde a gente está, né? Conhecer o problema da nossa região, do nosso local. O Brasil é muito grande e, como você mesmo disse, não é só em piscina que a gente se afoga. São rios, lagos, mares, águas naturais e dentro de casa. Dentro de casa a gente tem diversos riscos que a gente às vezes não leva muito em conta e são muito preocupantes, né? Dentro de casa a gente tem o nosso banheiro com vaso sanitário, a gente tem os baldes, a gente tem a máquina de lavar, então a gente tem que estar atento a tudo isso, né? Hoje em dia as pessoas têm ar-condicionado em casa, aquela mangueirazinha do ar-condicionado, que é o respiro do ar-condicionado. A pessoa que coloca um balde para reter aquela água para que use posteriormente, ela acaba virando um motivo de tragédia. A semana retrasada, nós tivemos um acidente no interior de São Paulo, uma menina de 6 meses e 20 dias, se não me engano, salvo engano, mas era um bebê ainda, engatinhando, foi ver o que tinha dentro do balde. A cabeça da criança ela é mais pesada que o resto do tronco. E aí a criança se debruçou, caiu dentro do balde e o pai foi encontrá-la lá depois de algum tempo, já sem vida. Meu Deus do céu. E o nosso trabalho é esse, é alertar, é mostrar tudo isso que infelizmente pode acontecer. É muito mais sério do que a gente imagina, né? E aí eu fico pensando que a gente realmente precisa, como você falou, ficar sempre com uma pulga atrás da orelha. Exatamente. A gente não pode relaxar, ainda mais com crianças pequenas, né? Exatamente. Um bebê engatinhando é um explorador, ele quer conhecer todas as coisas, né? Exatamente. Até quantos anos o risco de afogamento é muito grande? Bom, o afogamento ele acontece com qualquer pessoa, ele é rápido, silencioso e uma pouca quantidade de água pode levar ao afogamento. A gente costuma dizer que a distância mais segura para você estar do seu bem mais precioso, que é o seu filho, é a de um braço em qualquer ambiente aquático.
Então aquela história de que o meu filho está ali, eu estou vendo aonde ele está, eu corro e chego ali rápido, isso não adianta. O indicado é a distância de um braço. Porque você fala que é rápido, quanto tempo? Geralmente um afogamento ele ocorre entre 5 e 10 segundos. Segundos? Segundos, ele é muito rápido. Ele é muito rápido. E o pior de tudo, ele é silencioso. O afogamento, ele tem um risco 200 vezes maior do que um acidente de trânsito, pela exposição. A exposição de um afogado é muito maior do que um acidente de trânsito. Então, deixa eu te fazer uma pergunta. Aquelas brincadeiras com criança, dela dar um pulo ali, ou às vezes ensinar a mergulhar, né? Os bebezinhos, porque eu tô falando de segundos ali. Isso pode provocar um quando afogamento? o bebê ele tá junto de um profissional e ele tá numa atividade específica para aquilo, isso raramente vem acontecer. O afogamento ele é silencioso e rápido para aquelas pessoas que não estão atentas ao perigo. Então, por exemplo, isso que você falou de uma criança pular num local e se um adulto demora para retirar, sim, ela corre o risco do afogamento. A criança ela é muito mais suscetível a um afogamento do que o adulto, né? Então, o risco ele é iminente e ele acontece em qualquer lugar, principalmente em piscinas que a gente vê que dá pé, né? Por exemplo, 70% das pessoas que sabem nadar acabam se afogando por conta do ambiente aquático. A gente tem diversos tipos de ambiente, não é só em piscina. A piscina ela é um ambiente controlado, mas a gente tem os rios, os lagos, os mares, as águas naturais, né? As cachoeiras. Então, é outro tipo de risco. Então, a sua competência aquática, às vezes, ela é menor do que o risco. E quando isso acontece, a pessoa, sim, está em risco de afogamento. Então, a sua competência aquática, ela sempre tem que ser maior do que o risco que você pode estar correndo, do que o local que você está. Às vezes, você é um exímio nadador de piscina, mas quando você se depara com um rio, com um mar que tem correnteza, que tem influência mais forte da natureza, fica mais difícil a sua natação. E aí você acaba colocando sua vida em risco. E a força, muitas vezes, da correnteza, ela nos surpreende, né? Muito. Eu já tive uma sensação de ser puxada por uma correnteza de um rio e eu fiquei apavorada. E aí, ainda bem que eu tinha ali um guia muito esperto, muito rápido, que já estendeu a mão e me puxou e a força quase que era maior do que a força do guia que estava comigo. O afogamento, a gente diz que a primeira atitude que a gente tem que tomar é a calma. Quando você se vê vítima de um afogamento, mantenha-se em calma. Procure flutuar. Se você sabe boiar, né, como a gente costuma dizer aí na linguagem popular, se você flutua bem, é só você flutuar. O afogamento, ele é a absorção de líquido não corporal por submersão ou imersão. Ou seja, se você estiver com as suas vias aéreas para fora da água, você não corre o risco do afogamento. Então, se você se vê nessa condição e você não tem nenhum meio de flutuação por perto, é só você manter a calma e procurar flutuar com a cabeça e as vias aéreas para fora da água. O problema é que as crianças não sabem ainda flutuar, né? E elas afundam e aí elas acabam Por isso que a gente enfatiza e a gente reforça isso. O seu filho é o seu bem mais precioso. Fique atento, fique próximo dele. Essa distância de um braço é a melhor atitude que você vai ter para poder cuidar do seu filho. E a gente costuma dizer que, assim, se você ensina o seu filho a nadar, você corre menos risco. Então, coloque o seu filho, desde criança, na natação, em contato com a água. Isso vai minimizar o problema. Isso não vai acabar com o problema, mas isso vai minimizar muito os riscos. A natação ajuda bastante. Bom, daqui a pouquinho a gente vai aprender a... Seria ressuscitar um afogado? Não, né? Na verdade, a Sobras ela tem a cadeia de sobrevivência. São algumas atitudes que a gente consegue evitar um afogamento, que é a base de tudo, que é a prevenção. Mas quando essa prevenção falha por algum motivo,
A gente tem os outros elos, que são mais 4 elos da cadeia de sobrevivência, onde a gente pode sim ajudar um afogamento sem colocar a nossa vida em risco, que é o mais importante. E a gente também sabe que nem todas as vezes isso é possível, e quando a gente tira essa vítima da água e ela não respira e não tem batimento cardíaco, a gente entra com o suporte básico de vida e a gente vai ver isso hoje. Ok, então daqui a pouquinho eu volto. Tá Maravilha. bom? Vamos lá para a parte mais prática, né? Ralph e Verdade. Carlos, eles estão aqui nos ensinando sobre afogamento. Conversei com o Ralph no bloco anterior sobre a importância da prevenção, da conscientização, das pessoas ficarem muito atentas, principalmente aqueles que sabem nadar, né? Porque correnteza de rio e de mar não leva desaforo para casa, então a gente tem que estar atento. E pais, Ralph ensinou, distância de um braço do seu filho. Sem o celular de preferência, né? Sem o celular. Às vezes está uma Sem distância nada de aqui. um braço, está com o celular, não vai adiantar muita coisa. O braço está lá, mas o celular está aqui, aí não adianta. Tá muito. Tem que ter atenção, né? Além do braço, a E atenção. se tiver com o celular na mão mais atento, para pular, pula com o celular mesmo, porque, né? É muito rápido. Mais importante é o filho. Exatamente. Mas vamos lá. Aqui a gente tem várias coisas. Exatamente, Cláudia. Então vamos lá. A gente sabe que a prevenção é a solução do problema. E a Sobrasa, há 30 anos, vem trabalhando no desenvolvimento de toda essa prevenção. Nós temos mais de 15, 20 programas de prevenção do afogamento. Dentre eles, a gente tem os 5 principais programas, que é o Piscina Mais Segura, o Sobrasa Kids, o Kim na Escola, o Surf Salve e as instruções. Através desses programas, a gente consegue atender toda a população em qualquer local que ela esteja. Dentro da escola, na academia, no clube, no parque aquático. Aqui, com essa oportunidade que você está nos dando, da gente poder levar essa informação aí tão importante. E a Sobrasa desenvolveu, nesses 30 anos, alguns materiais, onde a gente, junto com as nossas palestras de informação, a gente oferece para que a pessoa possa levar para casa essa informação e que possa repassar às outras pessoas, né? Então, a gente tem todo o material para a criança e para o adulto. Então, para a criança, a gente tem os nossos gibis informativos, onde, de uma maneira lúdica, a gente consegue levar a informação do afogamento. A gente tem um manual de emergências aquáticas, onde a gente consegue, de uma maneira fácil e eficiente, cuidar de um afogado. Então, a Sobrasa, ela tem todo esse material disponível no nosso site. É tudo gratuito. Nós somos uma ONG sem fins lucrativos e o nosso objetivo é unir o Brasil na prevenção do afogamento. E a gente sabe que através da informação e da educação a gente vai conseguir isso. E dessa maneira a gente consegue levar informação, né? A gente tem um baralho informativo, onde a gente faz perguntas e respostas, Olha que onde a legal. gente interage com as crianças e Por com exemplo, os que adultos. pergunta tem aí? Então vamos lá, Cláudia, vamos fazer como a gente faz. Ó. Escolhe uma carta aqui pra Vamos ver gente. se eu vou saber, né? Lê a perguntinha que tem Em lá. caso de inundações, transmita alarme aos seus... Então, ou seja, se nós estamos numa região e aí soou o alarme de que vai inundar aquela região, a gente tem que avisar os nossos filhos. e vizinhos. Ah, Os nossos vizinhos. é que eu, que é pra eu gente já estava me evacuar. imaginando dentro de um carro. Dentro de um carro, exatamente. Então, o que, que a gente faz? A gente avisa os vizinhos. E aí, esse baralho, a gente utiliza... Deixa eu ver outro. Pode usar, vamos tirar uma outra Esse dica. eu errei. Não tem problema. Quais as 4 atitudes que fazem toda a diferença se você for pego pelas águas na inundação? As principais atitudes. E aí, ó, Sabe do que eu vi outro lado, hoje mesmo a gente isso, tem a resposta. eu vi hoje isso na televisão e aí eu fiquei pensando que eu vi uma moça que abriu a porta do carro e ela saiu, tinha dificuldade de mobilidade e ela quase foi levada pela correnteza. Aí eu falei, estava com meu marido, eu falei, o que eu faria? Aí eu falei, qual era o certo fazer? Ele falou, não sei. Aí eu falei, eu acho que eu ia sair pela janelinha e subir no teto do carro e ficar lá em cima. Mas a gente ficou sem saber qual seria a resposta Exatamente. correta. Aqui tem a resposta? Aí tem a resposta. Lá em cima, Cadê? na parte de cima, tem a resposta. Aqui. Flutuar com a barriga para cima, os pés à frente, de forma a proteger a cabeça e acenar por socorro. Sempre que possível, arranje um material de flutuação para ter consigo.
Ok. Se for no carro, essa minha atitude que eu pensei de ir lá pro teto do carro tava bom? Não, na verdade, quando a gente está num carro, a primeira coisa que a gente faz é a gente não sair do carro. Mas e se a água começar a encher? Então, se a água encher demais, aí a gente tem que dar um jeito de sair desse carro. Mas a gente tem que entender que se a gente cair nessa correnteza, a gente vai ser arrastado por ela. Então, o ideal é a gente não colocar a nossa vida em risco. Então, a gente tem que se proteger, chamar por socorro, aguardar o bombeiro chegar para ele sim retirar você dessa situação. Se você tentar se amarrar ou sair do carro, essa água vai te levar. Ela vai te arrastar e aí você vai perder a vida. Porque essa água é muito forte e ela não vem sozinha. Ela vem com entulho, com o resto de sujeira, com saco de lixo. Só de imaginar, não dá uma angústia na gente? Então vamos cuidar. Gente, olha, o Ralph trouxe aqui entulho, resto de lixo, também tem a nossa parte. Né? Vamos pensar. Onde é que você faz o descarte do seu lixo? Às vezes a gente nem faz por mal, porque é praxe, deixa lá os sacos de lixo para o lixeiro passar no final do dia. Mas em dias que a gente sabe que vai ter chuva, chuva forte, isso é um perigo muito grande. Falando em água, né, as nossas praias, eu comentei com o Ralph, né, andam muito sujas, né? Além do esgoto, né, que eu comentei com o Ralph, a população brasileira não vem ajudando, né? Vamos ajudar, né, gente? Vamos fazer a nossa parte. Vamos preservar. E isso que você falou, Cláudia, é muito importante quando a gente junta tudo essa época do ano. As férias, o verão, as crianças, você às vezes não tem muito o que fazer com a criança, então vá para a praia, vá para a água, vá se divertir, mas com consciência, com cuidado. Pense no seu bem mais precioso. Com 20 segundos, você pode perder o que você tem de melhor e de maior tesouro na sua vida. E eu vou falar para vocês uma coisa, a gente tem lei que não pode beber se for dirigir, mas não existe a lei de estar com uma criança, não beba, mas seria importante. É verdade. Não beber, porque assim, o que adianta? Você tá ali olhando para a criança, ó, Exatamente. chapado. Aí a criança precisa de você e você tá lento para agir. Ou você mesmo, né? Ou você mesmo, você foi lá, fez uso da bebida alcoólica, e aí, não, eu vou ali tomar um banho de mar para refrescar. Se você cair numa corrente de retorno, os seus reflexos já estão diminuídos. Você não vai ter uma ação para conseguir sair daquela situação. Então, o melhor de tudo é aquilo que a gente fala. As pessoas estavam acostumadas antigamente a afogar e aí você salvava a vida. Hoje em dia, a gente faz o processo ao contrário. A gente previne, a gente guarda a vida para que não precise salvar. Então, a prevenção, ela é a solução. E ela vai dar resultado se for feito de uma maneira diferente. E os guarda-vidas vêm fazendo isso nas praias, por exemplo, né? Há 2 dias atrás eu estava na praia de Pitangueiras, a praia inteira escrito perigo, 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 perigo. E ninguém respeitou. E eu presenciei, eu nunca tinha presenciado, né? O Ralph salva muitas pessoas, que ele é um especialista. Salvaram 6 pessoas na minha frente, que iam morrer ali. Meu pai. E as pessoas não respeitam a prevenção que os profissionais como o Ralph cobram. Precisa ser respeitado. Apito, bandeira, as placas, né? Saber o que fazer, né? Com Saber certeza. agir numa urgência. Então vamos lá, vamos também aprender a agir. O Exatamente. que a gente tem que saber? Então vamos lá. Qual que é a primeira atitude que a gente deve tomar quando a gente se depara com uma vítima se afogando? A primeira coisa é chamar por ajuda. A gente chama por ajuda, a gente nunca coloca a nossa vida em risco, tá? Então a primeira atitude é chamar por ajuda. Quem a gente chama? O bombeiro, 193, que é o guarda-vidas. E ele sim vai vir para salvar você. A gente sabe que ao você chamar, tem o deslocamento até o local. E esse deslocamento, às vezes, demanda um tempo um pouco maior. E o que a gente vai fazer? A gente não pode deixar aquela vítima ali se debatendo sem fazer nada. O que a gente pode fazer é oferecer ajuda. Na Sobrasa, nós temos a cadeia de sobrevivência do afogamento. São esses 5 elos. E é isso que a gente está dissertando aqui, né? O primeiro, a prevenção. O segundo, reconhecer um afogado e chamar por ajuda. O terceiro, oferecer uma flutuação para aquela vítima para que ela não submerja.
Então, a gente tem aqui diversos equipamentos de flutuação. Então, olha lá, nós temos os oficiais, que é o que o bombeiro usa, que é o Rescue Tube, o flutuador. A gente tem o Rescue Can, que é um outro flutuador. Nós temos a boia circular. E esses são os equipamentos oficiais. Nós temos um saco de arremesso, que serve para você jogar e tirar essa vítima da água. Mas a gente também entende, Cláudia, que esse equipamento, ele é específico. E quem está lá ali na praia ou está na sua chácara, no seu sítio, não vai ter isso. E a gente precisa de alguma coisa para ajudar essa população. E tem várias coisas que você pode usar como um meio de flutuação. Então, por exemplo, um espaguete. Um espaguete é comum, tem em todo lugar. Ele pode se transformar num colete salva-vidas. Então, por exemplo, você entrega para a pessoa passa no pescoço e ela abraça o flutuador, ó, tornou um colete guarda-vidas para ela, ela já está flutuando. Isso é uma grande ajuda. Outra coisa que a gente tem, e é muito comum, e todo mundo tem isso em casa, uma garrafa PET. Ela, fechada, ela flutua. Você não vai deitar em cima dela que ela vai afundar, mas se você se apoiar nela, o seu rosto, as suas vias aéreas já vão estar para fora, você consegue respirar. Não só isso, um galão de água. Se você amarrar uma corda, você pode jogar para essa pessoa, isso flutua, não deixa ela afundar. Todo mundo leva um cooler para a praia hoje em dia. A tampa do cooler flutua. O próprio cooler, se você virar ele de cabeça para baixo e colocar ele reto na água, ele vira uma bolsa de ar, ele também flutua. Então a gente tem várias maneiras de usar como ferramenta para que a gente possa evitar a submersão e que a gente venha aspirar água e afogar. Perfeito. Então ficam aí algumas dicas para vocês de fácil acesso. Isso tudo também está no nosso site lá na Sobrasa, né? E aí a gente consegue ajudar muita gente. E reforçando, ter uma pessoa se afogando não é para jogar na água, porque geralmente, vamos supor, tem uma criança que está se afogando, a mãe nem pensa, ela se joga na água, aí a mãe vê o filho se afogando, aí o pai vê o filho e a mãe se afogando, se joga. Aí o Ralf presenciou agora, não foi isso, Ralf? Isso. O ano passado nós tivemos um caso desse. Tanto que o quarto elo da cadeia de sobrevivência é você remover essa vítima da água se for seguro para você. Então, quem são as pessoas que estão capacitadas a remover uma vítima de afogamento da água? São os guarda-vidas. Ah, mas eu sei nadar. Será que se eu sabendo nadar eu posso entrar para salvar alguém? Jamais, nunca cometa esse erro. Quando a gente entra para salvar alguém, a gente geralmente sabe nadar para nós. Mas para você salvar uma vida, você tem que nadar para você e para aquela outra pessoa que pode estar em diversas condições. Apavorada, em pânico, ou ela pode estar apagada, desmaiada. Então você vai ter que ter técnica e competência para fazer isso. Eu sei, é muito difícil você ver um parente seu numa situação dessa, você quer fazer alguma coisa, mas lembra de uma coisa, se você não tem essa competência, você vai colocar a sua vida em risco. Das 15 pessoas que perdem a vida diariamente, 2 delas é tentando salvar uma outra vítima. O ano passado, na cidade de Mongaguá, nós tivemos uma ocorrência nesse sentido. A criança se afogou, o avô entrou para ajudar, ficou, o pai entrou, ficou e a mãe ficou também. Então, ou seja, uma família inteira, por conta de uma pessoa, ficaram os 4. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Bom, mais uma vez, muito obrigada, tá bom?